Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Brasil Pensa. Hoje vou fazer uma reflexão, alguns materiais que eu selecionei. Geralmente eu vou tentar selecionar outros. E o assunto vai ser método científico e metodologia científica. Número 1. O método científico. Algumas relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Luiz Carlos Lemos da Silva. Hoje em dia, não se pode negar a influência da ciência positiva sobre a sociedade. Então, assim, não se pode negar os benefícios que o conhecimento científico trouxe para a sociedade. Por outro lado, não podemos esquecer que que esses mesmos cientistas, essa mesma ciência, esses mesmos cientistas, talvez com um senso de superioridade, se isolou das reflexões sobre o ser humano, sobre os valores éticos e mesmo sobre os seus próprios fins, ou seja, a própria finalidade do cientista, do trabalho dele, e o próprio fato de que muitas vezes ele está sendo financiado pela sociedade. Introdução. Com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da indústria, no final do século XIX, surge um entusiasmo e crença no progresso humano, exaltado pela corrente filosófica denominada positivismo, que teve como precursores Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, e como característica principal o primado da ciência, ou seja, a busca do conhecimento através dos dados empíricos e das leis que regem a natureza. O que é importante, que é interessante, analisar como as coisas funcionam, chegar a conclusões. Por outro lado, a crise da física clássica newtoniana, no início do século XX, incapaz de explicar fenômenos como a emissão de radiação do corpo negro, e também fracasso experimental para medir o éter, proporcionou a origem de duas concepções revolucionárias que ainda regem a visão da física contemporânea: a teoria quântica e a teoria da relatividade. Até que ponto a física newtoniana foi realmente incapaz de responder a tudo isso? E até que ponto essas teorias realmente podem ter o status de teoria em tudo que elas afirmam? É algo aí que de repente a gente possa estudar, né? Essas duas teorias fundamentam a visão atual do universo físico, a de que o universo teria se originado a partir de uma explosão inicial ou de uma expansão inicial, conhecida como Big Bang, a questão do modelo lambda CDM, né? E atualmente ainda estaria em expansão. Alguns pensadores contemporâneos, empolgados com o avanço da física, extrapolaram suas conclusões de caráter físico para outras áreas do conhecimento. Isso não ocorreu só na questão por causa da física, né? Acho que isso ocorreu por causa justamente desse senso de superioridade que supostamente esse método teria trazido para as pessoas, né? Algumas tendências no ensino de ciências. A palavra tendência, ela significa inclinar-se, ser atraído por. É o ato de optar por algo, uma escolha entre várias alternativas. Pode ser também uma vontade natural e refletida, subconsciente, que transforma em comportamento, com ou sem a devida consciência do indivíduo. Conforme Moriera, tendência pode ser comparada a paradigma. Ou seja, se a tendência pode ser comparada a paradigma, ela pode ser também, o paradigma também, a gente pode pensar no paradigma também como uma atitude que pode ser irrefletida, né? Um paradigma científico inclui modelos como, por exemplo, o modelo planetário dos átomos, teorias, leis básicas, conceitos, pressupostos e valores. Para Kuhn, uma noção como a do paradigma científico foi essencial para compor seu argumento alusivo a um aspecto particular da história da ciência, a saber, quando uma estrutura conceitual cede lugar a outra durante o que ele chamou de revolução científica. Positivismo ou teoria funcionalista. O positivismo leva esse nome porque supõe, implica ou pressupõe que a realidade é o que está aí. Isto é, a realidade é o que está colocado, posto na nossa frente. Paradigma positivista tem sua origem na Revolução Científica do século XVII, coincide com o nascimento da ciência moderna. Para os positivistas, o grau maior
da evolução humana está na filosofia e na razão como elementos organizadores da vida social, conforme Guareschi, o Guareschi, 2004. Segundo Santos, 2008, uma das consequências dessa visão mecanicista é a necessidade de dividir o conhecimento em temas ou disciplinas, cada uma das quais se considera como uma forma diferente de perceber a realidade. E isso é tão forte que hoje em dia as pessoas, né, não basta você nem ser formado na sua área muitas vezes. Você, além de ser formado na sua área, você tem que ceder, você tem que estar de acordo com o paradigma vigente, com a maioria dos físicos ou com aquele instituto que valida os artigos científicos, aquela organização e etc, né? Outra é a prevalência da análise sobre a síntese, a visão linear do problema e a interpretação causa-efeito da realidade. A expressão método científico, como seu próprio nome indica, representa a metodologia que define e diferencia o conhecimento científico, do conhecimento da ciência, de outros tipos de conhecimento. O conhecimento científico não é suscetível à natureza subjetiva. Isso é bem questionável, né? Assim, ele não deveria ser, talvez, né? Talvez se a gente pensar no mundo do dever ser, né? Ou seja, ele não deveria ser é, sujeito à natureza subjetiva, né? O que nós temos muitas vezes como chamado, a gente pode dizer assim, o conhecimento tido como científico atualmente, ele tem características subjetivas. Então, naquilo que ele tem características subjetivas, ele não pode ser realmente chamado de conhecimento científico. A gente pode dizer assim. Por outro lado, existem correntes diversas da ciência ou de cientistas que derivam, por sua vez, ou de afirmações dos cientistas que derivam, por sua vez, dos diferentes conceitos sobre realidade, percepção, teorias, etc. A primeira característica do método científico é a sua natureza convencional, a de servir de marco de geração do conhecimento objetivo. Isso é importante. Geração de conhecimento objetivo. Em função da metodologia adotada, da questão metodológica adotada, né? Ou da metodologia adotada, existem múltiplas características no método científico. O método indutivo cria leis a partir da observação de casos particulares. O método dedutivo procura transformar enunciados complexos, universais, em particulares. O método dedutivo procura transformar aqui, agora vamos lá, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, CTSA. Esse quadrilátero, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, determina qualquer análise sobre o pensamento científico atual e é impossível fazer ciência ou gerar conhecimento realmente científico sem uma postura realmente esclarecedora sobre esses assuntos. Dito de outra maneira, a tecnologia afeta a vida do homem e da sociedade, demandando problemas de ordem ética e política, ou seja, como eu vou usar essa tecnologia, no que ela vai beneficiar, no que ela vai prejudicar, como isso interfere nas decisões de um país, como isso interfere nos aspectos éticos, etc., né? Ambiental e ainda como as questões referentes ao acesso ao conhecimento exigem a implantação de uma nova postura para a compreensão da educação tecnológica. Tecnologia é uma ferramenta para estender nossas habilidades, uma aplicação da ciência, construção do espírito humano, computação humana. O exemplo da internet. A tecnologia estaria deixando de agregar valor às relações humanas? Em parte, sim, né? Não a tecnologia em si, mas o mau uso da tecnologia. Mas se eu considero que algo é viciante, por exemplo, se eu considero que algo que é vendido como alimento, e que muitas vezes não é sequer alimento, não vai ir o corpo, não vai fazer nada. Aquilo vicia. E você tem, na concepção da maioria dos médicos que são vistos como autoridades e falam assim: você pode comer desde que seja com moderação, você pode beber desde que seja com moderação. Algo que é feito para viciar, eu vou usar determinada ferramenta no meu celular, mas aquela ferramenta tende a ser viciante. Então a tendência é que aquilo vicie. Então a tendência é que as pessoas não consigam usar com moderação. Então, parece uma coisa até um tanto óbvia, né? Nem tudo é simplesmente a falta de disciplina do ser humano.
no sentido de é, falta de vontade de se esforçar para algo. Muitas vezes é o resultado de uma falta de conscientização e do uso indiscriminado. Então a pessoa começa a usar e ela vicia rapidamente em alguma coisa. Né? Como alguém que de repente dá o primeiro gole e vira um alcoólatra. Então isso pode acontecer. Então veja que o uso da internet, as ferramentas que há na internet, quando você acessa uma coisa, vem trocentas coisas para você visualizar, né? Você vai acessar um site para ler a Bíblia e de repente aparece uma publicidade daquilo lá que é totalmente contra os seus princípios e etc. Né? O pensamento complexo ou a teoria da complexidade. De fato, pesquisas recentes indicam a existência de um número significativo de pessoas que não se envolvem em causas sociais, políticas, ambientais e culturais. Enfim, são indiferentes. Ou podem até mesmo ser egoístas, simplesmente. Né? Trata-se da crise do paradigma mecanicista, dominante em nossa cultura ocidental, e a emergência de um novo paradigma chamado paradigma sistêmico. Um exemplo, o médico é especialista em cirurgia, em uma parte muito específica do corpo. Faz uma operação e no final conclui: a operação foi um sucesso, mas o paciente morreu. Não é, é uma afirmação que muitas vezes ela não reflete apenas uma possibilidade de absurdo, mas de repente uma visão arrogante, uma visão prepotente, de um ar de superioridade, no sentido de que não importa o que aconteça com a vítima, desde que o procedimento que eu fiz tenha tido sucesso, eu posso considerar que a operação foi um sucesso. Né? E não é difícil ver isso no meio chamado científico, no meio médico, né? Não é tão, talvez não seja tão difícil verificar que muitas vezes, ah, pelo ser humano ter essa dificuldade muitas vezes de reconhecer o próprio erro, ele considerar como sucesso aquilo que foi um tremendo fracasso, inclusive, né? O médico esqueceu de considerar o corpo como um sistema, observando a parte que lhe interessa apenas. É óbvio, ou seja, a operação poderia ser vista como um sucesso se, é, dada as condições em que ela foi feita, o paciente sobrevivesse. Então, ela não foi um sucesso. Ela fracassou no seu plano de manter o paciente vivo e com uma condição melhor. Né? Então, nesse sentido, ela fracassou. Né? Pode-se dizer que a operação ela teve pontos de sucesso. Ela teve alguns pontos ali que foram bem sucedidos. Mas a operação como um todo não poderia, obviamente, ser considerada um sucesso, via de regra. Talvez seja possível pensar em alguns casos excepcionais que, basicamente, talvez só iriam confirmar essa regra de que existe essa dificuldade das pessoas muitas vezes reconhecerem que, ainda que parcialmente o que elas fizeram teve alguma utilidade, no todo foi ruim. Um sistema é um conjunto de partes diferentes, unidas e organizadas. Não é só a constituição de unidade a partir da diversidade, mas também a diversidade a partir da unidade. É necessário ter um pensamento que possa conceber o sistema e a organização. Isso é importante, né? Conceber o sistema e a organização. Quanto hoje é chamado de teoria, provavelmente sem ser, porque essa concepção de sistema, de organização, da constituição das coisas, né? Átomos, moléculas, seres vivos, ecossistemas, biosfera, sociedade e a própria humanidade, de forma deturpada. Por outro lado, o nosso sistema educacional nos ensinou as coisas deterministas que obedecem a uma lógica mecânica. Seguir regras sem consciência do que faz. Como, por exemplo, fazer um cálculo, fazer uma continha, né? Sem saber exatamente o que está acontecendo ali, qual é a lógica por trás daquilo, né? Assistimos no mundo ocidental uma inequívoca crise na esfera da moral e da ética, embora sabendo que isso não é de responsabilidade da ciência. É claro que é responsabilidade da divulgação científica. Podemos dizer que não é apenas responsabilidade dos ditos divulgadores científicos, mas, em parte, essa própria crise na esfera moral e ética, ela é, sim, é, em parte, responsabilidade das divulgações ditas científicas, que, basicamente, muitas vezes são ideológicas, né?
Segundo Foures, eu creio que seja Foures, né? Foures, chamam-se de econômicas as atividades sociais ligadas à produção do que é necessário para a sociedade e de políticas aquelas ligadas à distribuição do poder. Enfim, chama-se de ideológicas os discursos que legitimam as esferas do econômico ou do político. Então, nós podemos dizer que chamam-se científicas determinadas atividades da sociedade e de ideológicas os discursos que tentam legitimar essas esferas do que é tido como científico. Então, não há como fugir de determinados caracteres ideológicos, pensando com esse sentido, né? Então, é difícil pensar em alguém que fale alguma coisa que chame de ciência sem perceber, inclusive na prática, objetivamente, que muitas vezes a pessoa só quer ali ter um sentimento de superioridade, que o conhecimento que ela está transmitindo é melhor que os outros e que as pessoas têm a obrigação de aceitar aquilo como uma verdade e não pode ser questionada, né? O método científico como caminho para o conhecimento e as consequências da sua eliminação dos cursos de graduação brasileiros. Carlos Roberto Souza Carmo e Renata de Oliveira Souza Carmo. Este ensaio teve por objetivo analisar como o método científico pode contribuir para a solução de problemas inerentes à produção do conhecimento em geral e em específico do conhecimento científico. E aí ele fala, né, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a importância da disciplina de metodologia de pesquisa científica, observado que, em vez de excluir tais disciplinas, como se começa a observar recentemente, as instituições de ensino deveriam buscar meios para incentivar e motivar sua aprendizagem, né? Então vamos lá, Maia vai destacar o que como metodologia científica? Levar o aluno, mais do que levar o aluno simplesmente a elaborar projetos. Aqui nós vamos ver o seguinte, ó. Cassiane Rodrigues, né, afirma que os profissionais de saúde devem desempenhar funções investigativas. Aqui ela vai falar sobre, eles vão falar sobre a questão na área de enfermagem, né? E ela coloca aqui, né? Ela vai falar que tem a ver com o aspecto da enfermagem. E ele vai falar o seguinte, a metodologia científica almeja levar o aluno a comunicar-se de forma correta, inteligível, demonstrando pensamento estruturado, plausível e convincente, através de regras que facilitam e estimulam a prática da leitura, análise e interpretação de texto, formação de juízo de valor, crítica ou apreciação como argumentação válida e coerente. É muito difícil ver alguém que se diga cientista, principalmente na área acadêmica, e aceite uma visão crítica de alguns aspectos, né, que eles não meio que são tabus, né, não pode ser questionado determinada coisa, né? Conforme afirma Slomsky et al., o método científico surge da necessidade de se encontrar respostas para os problemas sociais por caminhos que possam ser comprovados. Agora veja que no mundo científico, principalmente no mundo dito científico, e às vezes até no mundo que a gente pode verificar mesmo nos aspectos científicos, né? Muitas vezes a noção de comprovação ela é tão ampliada que qualquer coisa que eles queiram pode ser uma comprovação. E para outros pontos, para os questionadores, eles podem colocar uma noção de comprovação. Então, veja, para eles criam uma noção de comprovação ampla nas ciências que eles... Toda vez que alguém vai se contrapor a isso, eles criam uma noção de comprovação tão ampla que fica difícil aceitar alguma coisa como comprovação. Só que aí, se você usar esse mesmo critério que eles usam para os outros, para eles, praticamente nada do que eles afirmam pode ser quase nada do que eles afirmam, muito pouco do que eles afirmam, poderia ser efetivamente comprovado, principalmente em aspectos mais abstratos, em chamados experimentos mentais, as ditas teorias que falam sobre a distância, o tamanho do universo, a distância da Terra até determinados pontos no universo, o tempo que isso surgiu e etc., né? Ao afastar o aluno daquilo que talvez pudesse lhe proporcionar alguma criticidade em relação aos caminhos que pretende seguir,
fica mais fácil de impor uma pedagogia tecnicista, tornando um mero receptor e executor, em detrimento do pensamento analítico. Isso é o que mais acontece. Pessoas que se formam em uma determinada área, aí ela faz lá um mestrado, um doutorado, e aí ela vai adquirir bastante conhecimento técnico, muitas vezes vai memorizar bastante coisa a respeito da área. Mas se você vai conversar com ela, ela não tem efetivamente um pensamento analítico. Ela só reproduz aquilo. E muitas vezes se percebe até que ela tem essa necessidade de reproduzir mecanicamente aquilo, dar um ar de superioridade e tal, porque ela precisa se manter naquele meio, né? Então isso é bastante preocupante, né? Métodos científicos, agora é o item 3, né? A terceira fonte que nós pegamos. Metodologia de pesquisa aplicada à computação da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor mestre Jorge H.G. Fonseca. Não há ciência sem o emprego de métodos científicos. Método é a forma de proceder ao longo de um caminho, e métodos científicos são um conjunto de procedimentos pelos quais a. se propõem problemas científicos, b. colocam-se à prova hipóteses científicas. Então, se os métodos científicos realmente colocam à prova hipóteses científicas, parece que na maioria das vezes eles são usados como justamente a comprovação inquestionável da hipótese científica, né? Daquilo que muitas vezes sequer se admite que seja colocado à prova, né? O próprio método, muitas vezes, não se pode sequer questionar a validade dos métodos. Problema, então vamos lá, ele colocou vamos pensar aqui, ó. Então, nós temos uma sequência lógica aqui, né? Vamos lá. Existe um problema e existe uma explicação satisfatória do problema. Parou por aqui. Não existe uma explicação. Então, tem uma explicação satisfatória do problema e então nós vamos ver aqui, por exemplo, pode-se concluir alguma coisa sobre isso. Bom, não há uma explicação satisfatória sobre o problema. Então, primeiro vão se estabelecer colocações precisas desse problema, os instrumentos relevantes, vamos ver como fazer a análise desse problema. Aí é proposta uma tentativa de solução. Quantos materiais ditos científicos, se a gente for olhar, passam realmente todo esse processo? De verdade. Quantas vezes aqui, né, qualquer explicação, qualquer coisa é vista como uma explicação. Então, ou então uma tentativa de solução já é considerada como uma prova de solução, né? Então, tem a tentativa de solução. Ela foi satisfatória? E aí quem vai definir isso? Vai ser o conteúdo o próprio conteúdo dessa tentativa. Então, houve a tentativa, vou analisar o conteúdo dela para ver se ou se ela é satisfatória ou simplesmente porque as formalidades foram cumpridas, uma determinada pessoa seguiu lá a forma de fazer corretamente, e aí essa tentativa ela é insatisfatória, ela é inútil até muitas vezes, mas aí para validar um paradigma, coisa assim, se considerou como satisfatória, né? Então, e aí um grupo os pares foram lá e validaram, uma instituição foi lá e publicou isso como um artigo científico e etc. Quantas vezes isso não será que não é feito? A quantidade de artigos em que se verificou vícios ali, né? Coisas propositais, falhas, fraudes, etc. Isso tem aumentado, né? E aí isso nos faz questionar, né? Até que ponto isso realmente é uma melhora na análise da qualidade dos artigos, que no caso não está melhorando, né? Porque se uma série de coisas precisou de retratações, então o negócio está piorando, né? E até que ponto isso também não é uma forma de, naquele bolo de coisas ali, aqueles milhares de artigos ali que sofrem alguma retratação, da prática de censura
de um pensamento divergente, né? Então, a pessoa foi lá, apresentou algo que não deve ser aceito, não pode ser questionado, não pode ser apresentado daquela forma. Vamos dar um jeito de tirar isso aqui. Então, se a tentativa for inútil, vão se inventar novas ideias. Mas muitas vezes, para pensar, o gasto que a pessoa tem. Aí ela apresenta uma tentativa de solução. Poxa, se falar que aquilo é inútil, inventar novas ideias a respeito daquilo dá um grande trabalho. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar que é inútil como satisfatório, né? E vamos para a prova da solução. E aí vamos manipular a prova da solução para fazer de conta que ela é satisfatória e chegar na conclusão. Então, quantas coisas efetivamente passam por tudo isso aqui? A tentativa é inútil, vamos para a invenção de novas. Ah, tá, ok. Ela é satisfatória, então vamos para a prova. A prova não é satisfatória. E agora o que a gente faz, né? Então, quantas vezes a coisa é manipulada assim, ó, vamos, aí força para cá, aí força para cá, aí força para cá, até chegar aqui, né? Ou muitas vezes, quando o negócio é tão difícil de passar por tudo isso aqui sem, assim, se eu passar por tudo isso aqui, as pessoas vão ver que evidentemente isso não é satisfatório. Então eu já jogo o problema para admissão de uma explicação, né? Então, quantas vezes isso não acontece, né? Então, vamos lá. Há 4 métodos principais: indutivo, dedutivo, hipotético dedutivo e dialético. Indutivo. Partindo de dados particulares, se infere uma verdade geral. Quando as premissas são verdadeiras, pode-se dizer que a conclusão é verdadeira. Isso é um grande problema, né? Quantas vezes uma premissa, ou um conjunto de premissas, que evidentemente é especulativo, é manipulado, é tido como verdadeiro para se validar uma conclusão imposta, né? Então vamos lá. Corvo 1 é negro, 2 é negro, 3 é negro, 4 é negro, todo corvo é negro. Cobre conduz energia, zinco, ferro, todo metal conduz energia. Das premissas sobre os casos observados, atinge-se uma conclusão aplicável a casos não observados. O método vai do específico ao geral, do fato às leis. A indução realiza-se em 3 etapas: observação dos fenômenos, dos fatos, né, no caso, há uma relação entre fatos, uma relação entre o que se está estudando ali, e generalização, ou seja, tendo em mente que outros casos vão ter as características muito, muito semelhantes, então eu faço essa generalização. Qual é a justificativa do método indutivo? Existe irregularidade nas coisas, por isso o futuro tende a ser como o passado. E veja, a afirmação em si, né, é até boa, né? Se a gente for para pensar, é boa. A ideia em si é boa. Mas assim, quem define a regularidade? Quem define que as coisas são regulares e que em todo momento elas foram regulares? Né? Como eu sei que isso não está. Quer dizer, a gente sabe, muitas vezes a gente sabe que existe uma extrapolação ali, mas muitas vezes as pessoas não podem discordar. Né? Baseado em observações do passado, o Sol vem nascendo há milhares de anos, pressupõe que ele vai nascer amanhã. Ela tem 2 formas: a completa, que não se induz de alguns casos, mas de todos os casos. Então, existe um padrão. Olha, a semana ela vai conter 7 dias. Vamos considerar uma semana com 7 dias. Todos os dias da semana tem 24 horas. Não tem importância para a ciência. Incompleta. Se deduz de alguns casos adequadamente observados. Vênus, Terra, Marte e Júpiter não têm brilho próprio. Vênus, Terra, Marte e Júpiter são planetas. Todos os planetas não têm brilho próprio. Força indutiva. Quanto maior a amostra, maior a força do argumento indutivo. Quanto mais representativa a amostra, maior a força indutiva. Se a gente for olhar, quanta coisa com uma amostra ínfima, né, e o argumento indutivo passa a ser visto como algo forte. Né? Quantas vezes a amostra não é representativa e eles impõem, né, uma linha de pensamento. A amostra interfere na legitimidade da inferência. Amostra insuficiente ou amostra tendenciosa. Algumas conclusões, né, que são transmitidas para nós,
E tem o contrário também. Às vezes uma amostra ela é suficiente, ou a quantidade de pesquisa feita sobre o assunto ela já foi mais que suficiente, mas como ela fere o padrão científico que não pode ser questionado, então ela é vista como insuficiente. Então pode ocorrer os dois casos. Pode ter uma quantidade ínfima de pesquisas, mas existe um grupo que quer validar aquilo, então ele considera como se fosse suficiente. E pode ocorrer uma gama de pesquisa, de pesquisadores que vão questionar aquilo e aquilo ser visto como insuficiente. E é necessário manter a imposição de um pensamento. Né? Amostra insuficiente. A generalização indutiva é feita a partir de dados insuficientes para sustentar a generalização. Bom, em um lugarzinho lá de Minas, com 150 moradores, em um ano, 2 pessoas morreram. Uma atropelada por um carro de boi e outra de insuficiência renal. Não se pode dizer que 50% da população que falece na Vila X são por acidentes de trânsito e 50% por insuficiência renal. Não se pode dizer isso, porque a quantidade de pessoas ali consideradas é muito pequena. Né? Tendenciosa. A generalização indutiva baseia-se em uma amostra não representativa. Exemplo, João, José e Antônio torcem para o Cruzeiro. E eles moram lá em João Monlevade. Todos os monlevadenses torcem para o Cruzeiro. Não dá para falar isso, né? A quantidade de pessoas vistas ali é muito pequena. Né? Quem dera, né? Quem dera as coisas, o método indutivo fosse usado realmente seguindo esses padrões em todos os momentos. Né? Quem dera as pessoas não pegassem uma amostra insuficiente e colocassem qualquer afirmação lá, isso não fosse validado, né? Ou uma amostra tendenciosa. Método dedutivo. Procura transformar enunciados complexos em particulares. O conhecimento embutido na conclusão já existe nas premissas. Sua forma mais comum é o silogismo. Todos os homens são mortais. Platão é homem. Platão é mortal. Então, ou seja, o dedutivo, eu tenho que ter uma certeza na minha primeira afirmação. Todos os homens, eu tenho que ter uma garantia de que todos os homens são mortais. Porque se essa afirmação primeira aqui não for verdadeira, então, por mais que a segunda seja, eu não vou poder afirmar que. Não, perdão. Vamos voltar aqui. Então, ó, se essa aqui não for verdadeira, olha a complicação. Eu posso deduzir que Platão é homem. Eu posso deduzir, de repente, que ele é mortal, até pelas características dele. Ele pode realmente ser mortal. Né? Ele pode ser realmente a verificação de que ele é homem está correta, a verificação de que ele é mortal está correta. Mas qual é isso? O fato de Platão ser homem e ser mortal não garante que todos os homens são mortais. Agora, a certeza de que todos os homens são mortais e a certeza de que Platão é homem, a verificação objetiva disso, então ela vai me garantir que Platão é mortal. Agora veja, a verificação de que Platão é homem e a verificação de que ele é mortal não vai garantir que todos os homens são mortais. Características básicas que distinguem os dois modelos. O dedutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Indutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. Veja que no caso dedutivo, é mais difícil você fazer conclusões nesse sentido. Assim, não no caso dos homens, mas assim, afirmar que tudo em determinada amostra vai ter aquele comportamento, né? Você considera um espaço amostral, você considera um conjunto universo aí, né? No argumento dedutivo, para que a conclusão Platão é mortal fosse falsa, uma ou as duas premissas teriam que ser falsas. Já no argumento indutivo, é possível que a premissa seja verdadeira e a conclusão falsa. Exemplo, corvo. Método indutivo aumenta o conteúdo das premissas, com o sacrifício da precisão. O dedutivo sacrifica a ampliação do conteúdo
para atingir, entre aspas, a certeza. Vamos lá, o modus ponens, né? Afirmação do antecedente. A primeira premissa é o enunciado condicional, sendo que a segunda coloca o antecedente desse mesmo condicional. Se P, então Q. Tem o P, logo tem o Q. Exemplo. Se José tirar uma nota inferior a 5, ele vai ser reprovado. Ele tirou 5, logo será reprovado. Se P, então Q. Ocorreu P, então ocorre Q. Negação do consequente, modus ponens. A primeira premissa é um condicional, sendo a segunda uma negação do consequente desse mesmo condicional. Se P, então Q. Não Q, então não Q. Não Q, então não P. Exemplo, se José tirar nota inferior a 5, será reprovado. Ele não foi reprovado, logo ele fraudou. Ele não foi reprovado, logo ele não tirou nota inferior a 5, né? Então, veja, se eu não tenho a consequência, se eu não tive aquela consequência, então eu não tive a causa. Ou seja, se José não foi reprovado, então ele não tirou nota inferior a 5. Então, ou seja, se eu não tenho o Q, é porque eu não tenho o P. Porque se eu tiver o P, eu tenho que ter o Q. Ou seja, se a afirmação é que se ele tirar nota inferior a 5, ele vai ser reprovado, né? E ele não foi, então não pode ter acontecido ele ter tirado nota inferior a 5, porque ele seria reprovado. Críticas ao método dedutivo. Pouco valor científico, apenas deduz algo já implícito. Paradoxo de Hempel. Todos os Fs são G, todos os não Fs são não G. Geralmente é inviável verificar todos os não Fs são não G. Basicamente, assim, é difícil, às vezes, quando você já pressupõe que todos os elementos de um espaço, eles vão ser daquela forma, né? É muito difícil você confirmar o contrário, né? Que todos os elementos que não fizerem parte daquilo não vão ter aquela característica, né? Críticas ao método dedutivo. Todos os cisnes são brancos. Aquelas aves são cisnes, logo elas são brancas. E para verificar se todos os não cisnes são não brancos? E para verificar se todos os não cisnes são não brancos? Então vamos pensar o seguinte. Veja que aqui eu achei até uma falha aqui nessa crítica. Porque, pensa bem, ele não está dizendo que todas as aves brancas são cisnes. Ele está dizendo que todos os cisnes são brancos. Então eu posso ter aves brancas que não são cisnes? Sim, mas todos os cisnes serão brancos, né? Então, se as aves verificadas são cisnes e todas elas e todos os cisnes são brancos, né? Então elas são brancas. Agora, o que pode ser uma falha é quem garante que não vai haver um cisne que não seja branco, né? Essa seria uma crítica. Agora, para verificar se todos os não cisnes são não brancos, eu achei falha essa pergunta, porque na realidade isso não serve como uma crítica à afirmação feita acima, né? Então, assim, eu não preciso que todas as outras aves sejam não brancas. Eu posso ter outras aves brancas. Eu não estou dizendo que todas as aves brancas são cisnes. Aí eu teria um problema aqui se eu dissesse, olha, todas as aves brancas são cisnes. Aí quem vai garantir que todas as outras aves não são, né? Ou quem vai garantir que, por exemplo, não haja ave branca que não seja cisne? Então, eu não vi muita. Acho que ocorreu uma falha aqui. Método hipotético dedutivo. Enquanto que no método dedutivo procura-se deduzir, provar a hipótese, no método hipotético dedutivo, a ideia é derrubar a hipótese.
É uma das formas mais clássicas e importantes do método científico. Quem dera, quem dera se, né, que, se a ideia fosse derrubar a hipótese, né? Quando há necessidade, a hipótese é transformada em teoria rapidinho, né? É uma das formas mais clássicas e importantes do método científico. É um método de tentativas e eliminação de erros que não leva à certeza, pois o conhecimento absolutamente certo e demonstrável não é alcançado. No empirismo científico em geral, o cientista desconfia que uma coisa é verdadeira, está estabelecida a hipótese. Em seguida, lança a mão de seus conhecimentos e vai realizando o teste até chegar a uma conclusão. Exemplo: Pitágoras fez várias hipóteses a respeito do triângulo, retângulo, e após várias tentativas deduziu que, no triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Edward Jenner utilizou esse método para descobrir a vacina contra a varíola. Então, eu tenho expectativas, o conhecimento prévio, problema, conjecturas e o falseamento. O problema consiste em algo sem explicação ou solução adequada previamente estabelecida. É desenvolvida uma solução consistindo numa conjectura, uma nova teoria. Essa nova teoria é submetida a tentativas de refutação por meio de observação e experimentação. Método dialético. A dialética era, na Grécia Antiga, a arte do diálogo, da contradição de ideias, né? Acho que a gente está precisando pensar mais nesse método dialético, né? De forma efetiva, que leva a outras ideias. Os elementos do esquema básico do método dialético são a tese, antítese e síntese. Tese, afirmação ou situação inicialmente dada. Antítese é uma oposição à tese. Do conflito entre tese e antítese surge a síntese, que é uma situação nova, que carrega dentro de si elementos resultantes desse embate. Vamos pensar numa tese. A evolução, a vida vindo naturalisticamente da não-vida, surgindo lá fotocélulas, os primeiros seres bem menos complexos, até chegar no unicelular, pluricelular, até chegar na diversidade que temos hoje, tudo isso ocorreu de forma naturalística. Houve uma base de seres ali extremamente simples, né, até chegar ao que temos hoje. Qual seria a antítese? Não ocorreu dessa forma. Ou não ocorreu com a ausência de um ser inteligente. Essa seria a antítese, correto? Não pode, porque tem característica religiosa, que o método dialético está faltando, acho que, pensar um pouco mais nele, né? A síntese, então, torna-se uma nova tese, que contrasta com uma nova antítese, gerando uma nova síntese e um processo em cadeia definido. Os elementos, né, são tese, antítese, síntese. Então, basicamente, aqui ele apresentou os métodos, né? Então, indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo e dialético, né? E, então, todos eles envolvem envolve uma necessidade de crítica, envolve uma necessidade da possibilidade de questionamento, que muitas vezes não é aceito, né? E agora vamos no item 4, Ciências Exatas e da Terra, revisitando a noção de método científico. Esse trabalho faz uma incursão através da história da ciência e discute diferentes doutrinas filosóficas e suas interpretações da noção de método científico, e, consequentemente, aborda certos aspectos relacionados à natureza da ciência. Então, o que é o método científico? Um conjunto algorítmico, objetivo e fixo de regras para fazer ciência. E, basicamente, o objetivo dele é justamente problematizar essas concepções inadequadas e ainda muito presentes na educação científica a respeito do método científico como um conjunto algorítmico, objetivo e fixo de regras para fazer ciência. Então, vamos lá. Visões equivocadas e crenças ingênuas sobre o método científico têm sido discutidas há décadas na literatura especializada. Moreira e Osterman, em um artigo que se tornou um clássico na área de pesquisa e ensino de física, há muito advertiam que concepções errôneas sobre método científico têm permeado o ensino de ciências e podem estar sendo vinculadas
através dos livros didáticos. O ensino do, entre aspas, método científico, como se fosse uma rígida sequência de passos, que começa com observação e culmina em uma conclusão descoberta, é um erro didático e epistemológico. Não há nada definitivo chamado método científico, adverte Pleitez, né? Então começou ali em 93, depois foi em 96, ele está colocando ali 95 com métodos, Al-Hamadi também, Reid em 2011, né? Mas quando se examina os artigos de uma área bem desenvolvida da ciência, tem-se a impressão de que existe algo organizado. Argumenta ele que o senso comum é tão importante na ciência quanto na vida cotidiana. Que os cientistas fazem uso de preconceitos, quem diria, né? Imaginação e intuição para tratar os dados experimentais e para elaborar teorias. O pensamento científico, adotado nas pesquisas científicas, não segue um padrão linear ou método único, conforme Ahmad e Reid, 2011. Matthews, 1995, defende que em educação científica é preciso usar estratégias didáticas que abordem a história e a filosofia da ciência, HFC, como forma de oferecer maior segurança aos professores para esclarecer a seus alunos os processos de idealização que a ciência utiliza, o caráter multifacetado, pensamento científico, evitando concepções ingênuas sobre a ciência e o método científico. Idade Média. Não dá para deixar de mencionar alguns nomes importantes na teoria do método científico. Roger Bacon buscou compreender o método experimental e desenvolveu uma teoria geral da ciência. Guilherme de Ockham propôs o princípio da simplicidade ou parcimônia na ciência, que ficou conhecido como navalha de Ockham. Em igualdade de condições, devemos preferir a explicação mais simples. Também é de se destacar a relevância dos metodólogos renascentistas, em particular italianos, que ajudaram a elucidar as ideias metodológicas de Leonardo da Vinci e as opiniões metodológicas que predominantes na época em que Galileu ainda era estudante. Item 2.3. Cientistas da Revolução Científica e suas ideias sobre o método científico. Galileu escreveu em suas obras, em especial no diálogo dos dois principais sistemas de mundo e no diálogo sobre as duas novas ciências, cuidadosas retóricas, em geral dirigidas ao público não científico, e que concentrou sua atenção no movimento dos corpos e em fatos que podem ser expressos matematicamente. Embora tenha descrito inúmeros experimentos, por exemplo, observações de montanhas da Lua, fases de Vênus, satélites de Júpiter, queda de corpos distintos na torre inclinada de Pisa, experiências com o plano inclinado, o que verdadeiramente ele levava em conta eram suas conclusões matemáticas. Essas não poderiam ser colocadas à prova diretamente com os instrumentos que dispunha. Possivelmente não se possa dizer que tenha usado o método hipotético dedutivo, como alguns apontam, como Drake em 2001, mas foi um dos grandes talentos do mundo ocidental. Tratou de forma sensível suas evidências astronômicas, a percepção sensorial e os modelos matemáticos. Mesmo que não tenha feito todos os experimentos que descreveu, jamais se baseou nos escritos antigos. Seus problemas têm uma estrutura moderna e ele teve um papel fundamental na mudança de percepção da nossa posição no universo, conforme Matthews, 1995, página 168. Esta pode ser considerada sua grande contribuição à história do método científico. Entre aspas, né? Método científico, entre aspas. Que nada tem a ver com a interpretação tradicional, ingênua, de que teria utilizado o processo indutivo, segundo o qual se chega a generalizações, leis, a partir de observações de instâncias singulares, dados empíricos. Essa versão, como já dito, continua muito presente dentro das salas de aula da educação básica. Isaac Newton é um dos cientistas de maior prestígio da história da ciência. Criou o cálculo, formou as leis dos movimentos e concebeu a natureza universal da atração gravitacional. Entre outras grandes contribuições, suas ideias sobre, abre aspas, método científico, fecha aspas, opunham-se às de Descartes, que tentava derivar leis de princípios metafísicos evidentes e conhecidos a priori. Newton insistia que as generalizações científicas deveriam basear-se no exame minucioso da realidade e buscou afastar-se das hipóteses. Para Pérez Tamayo, 2003, página 63,
Newton proclamava-se um aristotélico e referiu-se ao esquema indutivo-dedutivo de Aristóteles como um método de análise e síntese. Em Optics, de 1704, escreveu que a análise consiste em fazer experimentos e observações, e em derivar a partir dessas conclusões gerais por indução, rechaçando todas as objeções, exceto as baseadas em experimentos e outras formas de conhecimento seguro. Na terceira edição do seu livro Principia Matemática, o Princípio em Matemática, Newton incluiu 4 regras propondo um método para, um método entre aspas, o autor coloca aqui, né? Então, no seu livro Principia Matemática, Newton incluiu 4 regras propondo um método para investigar cientificamente que ele jamais seguiu em seus trabalhos, conforme Feyerabend, 1975. Nesse sentido, aparece uma enorme incongruência. Por exemplo, em sua primeira lei, ele refere a um conhecimento que seguramente nunca havia observado: corpos que se movem com velocidade uniforme e em linha reta na ausência total de influências externas. Filósofos da Revolução Científica e o método científico. Do século V a.C. ao século XVI d.C., ciência e filosofia eram a mesma coisa, e seus pensadores eram chamados filósofos naturais. Possivelmente nenhum desses pensadores tenha sonhado que um dia os componentes essenciais do pensamento humano pudessem bifurcar-se e até mesmo ignorar sua história e sua relação recíproca. Essa separação ocorreu no século XVII e foi uma das facetas da Revolução Científica. O ser humano, diferente da Idade Média que se orientava ao passado, passou a olhar para o futuro. Os filósofos do século XVII conservaram um manto de cientistas, assim como os cientistas diziam-se filósofos naturais. Os ingleses Francis Bacon e John Locke são personagens fundamentais por suas posições empiristas do método científico. Mas muitos outros pensadores influenciaram essa história, e não serão aqui tratados para não alongar demais o texto. Vamos então tentar compreender algumas dessas principais ideias. Francis Bacon estudou no Trinity College, em Cambridge, o mesmo de Newton, e teve uma carreira política prestigiosa. Em 1620, publicou o Novum Organum, um livro que apresenta suas opiniões, os fundamentos do método científico. O método científico baconiano, ou baconiano, propunha que para identificar as causas de um fenômeno, por exemplo, seria preciso fazer induções graduais e progressivas com base em dados buscados nos fenômenos naturais. Excluir fatores que não se correlacionam com a realidade. Excluir fatores que não se correlacionam com a realidade. Repetir o processo cada vez em níveis mais altos de generalidade. Conhecimento derivaria então da prática de experimentos, de uso adequado de instrumentos e muito pouco ou nada de fatores individuais e da inteligência. Difícil, né? O método experimental de Bacon extirpou a causa final, Aristóteles. Ele insistiu que o conhecimento científico conduz não só à sabedoria, mas ao poder, e que a melhor ciência é a institucionalizada e feita por grupos de pesquisadores e não a privada e isolada. Então aqui a gente já começa a ver a prioridade da forma sobre a essência, né? Quem disse que pesquisadores privados, isolados ali, não teriam o mesmo sucesso, ou um sucesso ainda maior, mesmo sem toda a formalidade da institucionalização, né? René Descartes, francês considerado fundador da filosofia moderna, conforme Pérez Tamayo, em 2003, foi influenciado pela nova física e nova astronomia que afloravam em sua época, físicos como Galileu Galilei e Isaac Bickman, conforme Isaac Bickman, 1588-1637. Desenvolveu a geometria analítica e concebeu a ciência como uma pirâmide. No topo estariam os princípios e leis mais gerais. Ao contrário de Bacon, que previa induções progressivas até chegar às generalizações, Descartes propôs que a ciência inicia do topo e segue por dedução à base, isso é, a realidade. A mais importante implicação de sua visão é que, para ele, pode-se alcançar a certeza do conhecimento científico a priori.
Daí seu famoso princípio. Penso, logo existo. Para ele, era clara e precisa sua existência como ser pensante, mas sua física não foi tão evidente. Para estudar a realidade, mostrou-se aristotélico, distinguindo qualidades primárias como extensão, mobilidade e flexibilidade das secundárias, calor, som, sabor, odor, sendo que as primárias deveriam ser intuídas pela mente. Qualidades para ele podiam ser expressas matematicamente e formar relações. Daí porque se diz que Descartes foi um racionalista. O epistemólogo contemporâneo Larry Laudan alerta, contudo, que não é plausível pensar que os racionalistas sejam anti-empíricos. Para ele, Descartes era um mecanicista e propôs que tanto os seres inertes como os seres vivos obedeciam às mesmas leis, seriam máquinas autômatas. Seu método científico, entre aspas, consistia em fazer deduções a partir de princípios intuitivos gerais, metafísicos, o que permitiria chegar a muitas realidades possíveis, todas compatíveis com os princípios gerais. Esta era uma limitação de seu método e por isso ele atribuiu à observação e à experimentação o papel de delimitar as circunstâncias em que ocorreriam fenômenos específicos, sendo que observação e experimentação assumiam um papel secundário. John Locke, inglês, diferentemente de Bacon e Descartes, que também fizeram contribuições científicas, foi um filósofo. Suas ideias abordavam também ética e política e tiveram repercussão em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Locke é considerado um dos fundadores do empirismo, doutrina que assume que todo conhecimento origina-se de sensações produzidas nos sentidos por estimulação ambiental, observacional e derivam assim da experiência. Foi ferrenho opositor ao racionalismo de Platão e Descartes, sugerindo que a mente seria uma tábula rasa, papel branco, onde o conhecimento advindo da experiência poderia ser impresso, gravado. Para ele também nossas ideias viriam da experiência, e assim, nenhuma parte do conhecimento antecede a experiência. A partir dos sentidos, a mente analisa, combina, compara e pode construir conceitos mais complexos. O empirismo parece óbvio hoje, mas não era na época de Locke, quando predominava a concepção de Descartes. Mente poderia conhecer a priori. Locke defendeu, como Bacon e outros, a ideia de que existiria um mundo de átomos subjacentes ao mundo visível, cujas interações e colisões explicariam os fenômenos cotidianos e as chamadas qualidades primárias, solidez, extensão, forma, repouso, movimento, etc. Também produziriam as qualidades secundárias, sabor, odor, cor, etc. Locke foi um crítico do conceito de essência de Aristóteles, considerando o genérico e verbal, e defendeu que o que pode realmente existir são as coisas, buscando eliminar da filosofia o essencialismo e o idealismo. Ver Popper, 2008. Porém, seu empirismo sofreu duras críticas. Por exemplo, se nossa mente dispõe apenas de suas ideias, vindas dos sentidos, e nosso conhecimento refere-se apenas a eles, então estaríamos encerrados em nós mesmos. Se nossa mente dispõe apenas de ideias, de suas ideias, vindas dos sentidos, e nosso conhecimento refere-se apenas a elas, então estaríamos encerrados em nós mesmos. Contudo, para Locke, o conhecimento consiste na apreensão de um acordo entre várias espécies de ideias e admite várias vias, intuição, sensação, da existência de coisas fora de nós, acordo, desacordo entre ideias, etc. Locke foi também defensor da tolerância religiosa a partir da ideia de separação entre Estado e Igreja. George Berkeley deu um passo adiante no empirismo de Locke, propondo que só o que possui existência real é o mundo das sensações, diretamente experimentadas, e que a realidade externa não apenas não pode ser percebida como não existe. Berkeley foi mais empirista do que Locke, ao afirmar que por meio da observação diligente dos fenômenos que percebemos, podemos descobrir as leis gerais da natureza e, a partir delas, deduzir outros fenômenos. David Hume, filósofo escocês, empirista e cético, focou no seu ceticismo, no seu rechaço ao princípio da indução, que, como já foi mencionado, foi proposto por Aristóteles, aceito por Bacon, constitui a base do método científico newtoniano. Argumentou ele que é impossível
chegar ao conhecimento de princípios gerais verdadeiros sobre a natureza a partir de observações externas individuais. Pois para que o princípio da indução fosse filosoficamente aceitável, deveria poder ser derivado de outro princípio independente e não da experiência. Hume buscou mostrar que o empirismo puro não é suficiente para sustentar o desenvolvimento da ciência. O filósofo da ciência Karl Popper retoma essa crítica, como veremos mais adiante, através do problema da indução. Mas é importante destacar que a indução é um princípio lógico importante aqui na prática. Sem a indução, a ciência seria impossível. Não poderíamos deixar de mencionar algumas ideias de Immanuel Kant, por sua importância e abrangência. Kant viveu toda a sua vida na pequena cidade de Königsberg. Acho que é Königsberg, Rússia Oriental. Escreveu um livro muito conhecido intitulado Crítica da Razão Pura. Nele, Kant defende a tese de que, ainda que nada do nosso conhecimento transcenda a experiência, uma parte dele é a priori e não pode ser inferido indutivamente dos dados empíricos, como a lógica, mas não só ela. Para Kant, o mundo exterior causa as sensações, e o nosso cérebro ordena-as no espaço e no tempo e agrega conceitos para que possamos entender a experiência. O espaço e o tempo, assim como conceitos de quantidade, qualidade e relação, são subjetivos, originam-se na mente humana. Tomam parte do nosso aparato perceptivo e são a priori. Em outras palavras, não existe realidade sem o sujeito. As categorias a priori são derivadas de formas de silogismos em número de 12, unidade, realidade, causa, efeito, existência, e representam os padrões mentais dentro dos quais as sensações, ordenadas no espaço e no tempo, adquirem sentido como objetos. Por exemplo, quando percebemos o arco-íris, recebemos certas sensações como amarelo, verde, azul, junto com a sensação de arco, de luz, etc. Para Kant, nosso espírito, através de estruturas a priori, organiza a ordem do universo, unifica os fenômenos na experiência. Assim, reconcilia o racionalismo de Descartes, que pretendia resolver tudo por meio da razão pura, e o empirismo, que assume que toda experiência derivaria do conhecimento, que da experiência derivaria o conhecimento, pelo processo lógico da indução. As ideias de Kant são pedra angular para revisarmos certas crenças sobre o método científico. Filósofos da Revolução Científica e o método científico. Mlodinow narra que na década de 60 do século XX, uma controvérsia que animava o mundo da física, em especial a disputa entre Richard Feynman e Murray Gell-Mann, dizia respeito às propriedades das partículas subnucleares, os quarks. Se não se pode isolar um quark, que sentido faz afirmar que eles existem individualmente? Será que essas partículas dentro de partículas não passariam de um conveniente artefato matemático? Essas perguntas são parte de um debate filosófico mais amplo. Em que medida se pode dizer que as experiências realizadas em modernos aceleradores de partículas consistem realmente em observações diretas? Isso até hoje eu me questiono. Até que ponto isso realmente pode ser considerado uma observação direta? E até que ponto elas são meramente interpretações aceitas de determinados dados numéricos? Uma corrente filosófica chamada positivismo evita essas questões ao sustentar que somente o que percebemos de forma direta pode ser aceito como realidade. Como se pode ver, o debate filosófico faz parte do desenvolvimento da ciência e está imbricado a aspectos metodológicos. O positivismo, com frequência, é citado como um dos movimentos filosóficos de enorme influência no continente europeu, desde o século XIX às primeiras décadas do século XX. Rechaça os juízos de valor e todas as entidades não são suscetíveis de exame empírico objetivo. Causa, essência, afinidade, alma, transcendência, e também entidades hipotéticas, átomo, valência, afinidade, força gravitacional. Daí a importância de compreender melhor as ideias de alguns dos seus expoentes que se inspiraram em Francis Bacon, John Locke e outros empiristas. O francês Auguste Comte colocou as bases do positivismo em seu famoso curso de filosofia positiva, de 1830. O curso inicia com o primeiro postulado,
que diz que todo conceito, ramo do conhecimento ou ciência passa por 3 etapas. Teológica, busca de uma causa primária, vê os fenômenos como produto da ação de agentes sobrenaturais. A metafísica, busca de uma essência, substitui agentes sobrenaturais por forças e entidades abstratas. Positiva, pela combinação da razão e da observação, a mente busca leis que governam os fenômenos. Para ele, essas representam fases bem definidas da história da ciência e também o estado de desenvolvimento mental do indivíduo e da sociedade. Comte propõe uma hierarquia de disciplinas, das mais simples às mais complexas. Matemática, astronomia, física, química, biologia, fisiologia e sociologia. Não pode existir a física sem que antes se desenvolva a astronomia, nem a química sem que seja precedida pela física, sendo que a fisiologia, a vida, seria a mais complexa, seguida pela sociologia. A matemática não seria ciência, senão uma ferramenta de trabalho. Isso teve implicações do método científico, entre aspas, pois à medida que os fatos são mais complexos, também os métodos para estudá-los se complexificam. Opondo-se a Descartes, defendeu que a mente não pode compreender a priori, mas que a tarefa do cientista é de estabelecer leis que descrevem relações invariáveis dos fatos por meio da observação e experimentação controladas, na física e química e da comparação, na fisiologia e sociologia. Ernst Mach, ou Mach, matemático austro-húngaro, foi um dos grandes representantes do positivismo do século XIX, atribuindo enorme importância à ciência experimental como instrumento valioso, utilitarismo científico, que permitiria ao ser humano controlar as condições naturais e sociais da vida, colocando de lado a metafísica e limpar a ciência dos pontos de vista de a priorismo cartesiano, alicerçando a ciência nos fenômenos naturais e na matemática como linguagem específica. Dessa postura radical derivou o positivismo lógico, base da concepção do Círculo de Viena, no início do século XX. Somente podemos crer naquilo que podemos experimentar empiricamente. Mas Mach também foi um instrumentalista, argumentando que as hipóteses e teorias científicas são instrumentos para gerar conhecimento, pois nada dizem sobre a realidade, apenas ajudam a apontar regularidades. Admitiu que hipóteses bem adaptadas à realidade sobrevivem e as incongruentes desaparecem, não necessariamente, né? E insistiu no enfoque histórico da filosofia da ciência, argumentando que a divisão em especialidades, como física, química, biologia, é artificial e arbitrária. Em determinados aspectos, essa divisão, principalmente como forma de estabelecer o argumento de autoridade, realmente é arbitrária e soa artificial em alguns aspectos mesmo, né? Como se não houvesse uma necessidade, muitas vezes, de um conhecimento combinado, né, para você chegar a determinadas conclusões. Henry né, Poincaré, matemático e filósofo francês, fez contribuições importantes e originais à matemática, ganhou inúmeros prêmios e ocupou os mais altos cargos na Academia de Ciências de Paris. Via o método científico atrelado à existência de uma ordem geral no universo, independente do homem e do seu conhecimento. O objetivo do cientista é descobrir e entender tudo o que pode que parte dessa ordem geral, postulando, observando, experimentando. Os experimentos são selecionados pelo cientista que decide em função daquilo que tem a maior probabilidade de repetir-se, do que sejam configurações relevantes e com o menor número possível de componentes. Algumas ideias da epistemologia contemporânea sobre o método científico. Antes de tudo, é relevante dizer que as visões epistemológicas contemporâneas não são coincidentes. Algumas são complementares, outras são divergentes, embora a maioria ataque o empirismo e o indutivismo. Algumas serão abordadas aqui, mas há outras. Chalmers, 1999, argumenta que a crença na infalibilidade da ciência foi reforçada pela mídia e sustentada pela noção de método científico como sendo coleta de dados por meio de cuidadosa observação, experimentos e da subsequente derivação de leis e teorias a partir desses dados
por algum tipo de procedimento lógico. Tal postura, que ficou conhecida como empirismo e indutivismo, toma a observação como fonte do conhecimento. Leis e teorias científicas são vistas como verdades absolutas, pois derivam do uso do método científico, que permite registrar fielmente o que se pode medir, ver, ouvir de determinada maneira, de maneira que se pode construir afirmações singulares em grande número e saltar pelo uso da lógica indutiva a universais, são leis, teorias. Se um grande número de As foi observado sob uma ampla variedade de condições, e se todos esses As observados possuíam, sem exceção, a propriedade B, então todos os As têm propriedades B. O esquema empirista indutivista é completado pelo processo lógico da dedução. Uma vez obtidas leis e teorias a partir da observação, é possível, considerando que as condições iniciais sejam cuidadosamente descritas, derivar delas consequências que servem como explicações ou previsões. Como dito, esse texto tem o objetivo de revisitar a noção de método científico. Existem regras fixas. Pergunta: existem regras fixas, precisas e universais para fazer ciência? Vejamos o que diz Feynman, um dos grandes físicos do século XX, quando perguntado, conforme Lodinow, 2005, sobre como solucionava problemas da física de baixas temperaturas, óptica e eletrodinâmica. Quando você veio aqui pela primeira vez e me pediu que discutisse a forma como eu abordava o problema, entrei em pânico. Na verdade, não tenho a menor ideia. Em alguns casos, encontrar o problema com o qual vai trabalhar pode ser resultado de uma excelente imaginação criativa. E resolvê-lo talvez exija a mesma habilidade. Mas há casos na matemática e na física em que ocorre a situação inversa. Os problemas se tornam-se mais óbvios e sua solução muito difícil. Tomemos o problema no qual estou trabalhando agora. Existe uma teoria matemática chamada cromodinâmica, que supostamente explica as condições, as propriedades dos prótons e nêutrons, e assim por diante. No passado, quando tínhamos uma teoria e queríamos descobrir se ela estava certa, bastava ver o que acontecia na teoria e compará-la à experiência. No caso em questão, as experiências realmente já foram feitas. Conhecemos um monte de propriedades dos prótons. A dificuldade é que se trata de algo novo. A minha primeira tentativa foi buscar um tipo de solução matemática, resolvendo algumas equações. Como fiz isso? Como visualizei dessa forma? Isso talvez tenha sido determinado pela dificuldade do problema. Nesse caso, eu simplesmente tentei de tudo. Tenho experimentado um método, depois outro. Ainda que Feynman não tenha dado uma solução, ele oferece pistas sobre como desenvolver o trabalho ao longo de sua prestigiosa carreira científica, diversificando metodologias. Imaginação, outra maneira de ver as coisas, tentativa, persistência, intuição, simplificação, energia para experimentar de outra forma, entusiasmo. Lodinow afirma que pessoas que nunca trabalharam com física costumam descrevê-la com palavras como árida, exata e precisa. Mas a física da vida real está tão distante dessa ideia. Isso pode ajudar a perceber como uma ideia de método científico algorítmico e universal não existe na ciência moderna. Karl Popper, nascido em Viena, um dos filósofos da ciência mais influentes e mais discutidos do século passado, envolveu-se com o Círculo de Viena, mas nunca participou dele. Ao contrário, criticou mostrando que positivismo e empirismo baseados na indução tinham chegado ao impasse. Popper retomou o problema da indução de Hume, mostrando que a indução não se justifica logicamente. Não se pode usar a indução para justificar a indução. É uma circularidade. Advertiu que a partir de um conjunto de dados pode-se induzir, não uma, mas muitas teorias igualmente legítimas. Afirmou que esse não é o único processo legítimo para fazer ciência. É um deles, não o único. Para ele, teorias são conjecturas inventadas pelo intelecto humano para explicar algum problema e devem ser reiteradamente testadas para sua possível refutação. Se uma hipótese não é falseável, testável, não é científica. Divergindo dos indutivistas, propôs que hipóteses audazes são preferíveis porque são mais falseáveis.
Uma vez falseadas as hipóteses, devem ser abandonadas e substituídas por outras mais adequadas. A versão popperiana do método científico é hipotético-dedutiva, ou tentativa e erro. Aprendemos com nossos erros e a ciência avança com conjecturas e refutações, que é título de seu principal livro. Sobre o método científico, Popper afirmou: a visão que tenho é a de que não existe método lógico de conceber ideias novas, ou de reconstruir logicamente esse processo. Minha maneira de ver pode ser expressa na afirmativa de que toda a descoberta encerra um elemento irracional, ou uma intuição criadora. Ele defendeu que o conhecimento científico é uma construção humana, que a ciência não começa com observações, mas com problemas. Elementos como criatividade, imaginação e intuição são ingredientes importantes para o cientista ter ideias e depois colocá-las à prova. O método diz respeito tão somente às escolhas e decisões sobre como manipular e colocar à prova os enunciados científicos, sempre tentando mostrar que estão equivocados. Imre Lakatos foi discípulo de Popper e sucedeu na cátedra de Lógica e Método Científico na Escola de Economia de Londres. Porém, ele divergiu dele, afirmando que teorias não têm morte rápida, porque não são entes isolados. Elas formam séries de teorias e organizam-se em programas de pesquisa científica. Quando falham em fazer previsões, podem ser modificadas para dar-lhes tempo para enfrentar as anomalias. Uma teoria não é abandonada enquanto não houver outra para substituí-la. Na minha opinião, um enorme erro, né, quando isso acontece. Né? Uma teoria não é abandonada enquanto não houver outra para substituí-la. As contrastações ocorrem primeiro na periferia do cinturão protetor do programa, sendo seu núcleo duro protegido de contrastações por decisão metodológica dos cientistas. Embora Lakatos fosse um falseacionista, sustentava que os cientistas estão mais interessados na confirmação do que na refutação de teorias. Isso até hoje, né? Quantos cientistas a gente vê falando assim, não, eu vou ver se a minha teoria é fácil mesmo, vou ficar 5 anos, 10 anos fazendo alguma coisa para depois ver que está refutado, né? Em relação ao método científico, o que se pode dizer é que existem várias metodologias na ciência contemporânea, todas muito diferentes do que se entendia por método no século 17 e 18. E a metodologia não é um livro de receitas para resolver problemas científicos. Essa esperança há muito foi abandonada, conforme Pérez Tamayo, 2003. Thomas Kuhn atribuiu grande importância à história da ciência, como elemento facilitador para compreender a filosofia da ciência. Nenhuma história natural pode ser interpretada na ausência de pelo menos algum corpo implícito. Nenhuma história natural, segundo Thomas Kuhn, nenhuma história natural pode ser interpretada na ausência de pelo menos algum corpo implícito de crenças metodológicas e teóricas interligadas que permita seleção, avaliação e crítica. Esse corpo de teorias, valores, padrões, técnicas compartilhadas por uma comunidade científica é para ele o paradigma. Esse corpo, olha só, algum corpo implícito de crenças metodológicas e teóricas interligadas que permita seleção, avaliação e crítica. Esse corpo de teorias, de valores, padrões e técnicas compartilhadas por uma comunidade científica é para ele o paradigma. Paradigma se define pelo amálgama de um sistema teórico e os métodos que constituem uma forma de ver o mundo, uma visão de mundo. A evolução da ciência é mais bem vista através da história de evolução das disciplinas que passaram por um ou mais ciclos de ciência normal, período de adesão a um único paradigma, ou seja, a ciência passa por ciclos, fase da ciência normal, período de adesão a um único paradigma, seguidos da revolução científica, período de crise paradigmática, e culmina em substituição por um novo paradigma. Kuhn opôs-se ao método hipotético dedutivo de Popper e defendeu que a substituição de teorias segue um processo histórico cíclico, associado muito mais a forças irracionais e sociológicas. Kuhn opôs-se ao método hipotético de Popper e defendeu que a substituição de teorias segue um processo histórico cíclico, associado muito mais a forças irracionais e sociológicas.
ou Feyerabend é uma das figuras mais críticas da filosofia da ciência contemporânea. Antirracionalista, segundo Pérez Tamayo, usou todo tipo de argumento racional para convencer o leitor de que a ciência é irracional e pluralista, teórica e metodologicamente. Com relação ao método científico, declarou que o único caminho viável para a ciência é o anarquismo, o princípio de tudo vale, que se traduz no pluralismo metodológico. O cientista deve estar livre para usar todas as opções possíveis, tradicionais ou contemporâneas, absurdas ou racionais, emotivas ou intelectuais, para alcançar o conhecimento. Na história da ciência, não há nada que possa se identificar como um método científico único. A ideia de conduzir os negócios da ciência, com o auxílio de um método que encerre princípios firmes, imutáveis e incondicionalmente obrigatórios, vê-se diante de considerável dificuldade quando posta em confronto com os resultados da pesquisa histórica. Não há uma só regra, embora plausível e bem fundada na epistemologia, que deixe de ser violada. Não há uma só regra, embora plausível e bem fundamentada na epistemologia, que deixe de ser violada em algum momento. Além de criticar concepções ortodoxas do método científico, foi acusado por assumir um relativismo exacerbado ao afirmar que em ciência o que resta são juízos estéticos, juízos de gosto, pré-juízos metafísicos, isto é, valem nossos desejos subjetivos. Atribui o triunfo da ciência atual não à coerência lógica, mas à tecnologia que dela resultou. Stephen Toulmin, físico, matemático e filósofo da ciência, entende que as diferentes atividades intelectuais dos seres humanos dividem-se em disciplinas tomadas como empresas racionais, e reúnem em torno de si cientistas, métodos, objetivos, ideais e ambições explícitas ou explicativas que estão em desenvolvimento histórico. Sustenta que em diferentes épocas a racionalidade pode operar com distintos métodos e princípios sem que precise falar em padrões universais, em método científico fixo e eterno. Para ele, as disciplinas, conceitos científicos, compartilhados e captados por enculturação, assim como as técnicas e procedimentos, passam por profundas mudanças de longo prazo, em um processo darwiniano de inovação e seleção. Mário Bunge, físico, matemático e filósofo da ciência argentino, defende a falibilidade do conhecimento e, por conseguinte, a impossibilidade de haver na ciência regras de ouro que nos levem a verdades finais. Para ele, uma das características fundamentais das ciências fáticas é a verificabilidade, mas o que chamamos de método científico já não é uma lista de receitas para obter respostas corretas a perguntas científicas. É um conjunto de procedimentos através dos quais os cientistas propõem problemas científicos e põem à prova suas hipóteses científicas. Em sua visão, as regras de procedimento não são cânones intocáveis, mas sim regras de plástico, que facilitam a detecção de erros e aumentam a fecundidade do trabalho científico. Para Pietro Colla, o caráter teórico do conhecimento torna-se medida de progresso científico, na visão de Bunge, mais do que o volume de dados empíricos acumulados. Tal progresso seria medido pela capacidade de áreas científicas específicas em apreender o real teoricamente. Nesse contexto, os entes que fazem parte desse jogo entre teoria e realidade são os modelos científicos. Os modelos científicos são elementos intermediários entre as duas instâncias limítrofes do fazer científico, os conceitos e as medidas, teorias e dados científicos. Para a epistemóloga Nancy Cartwright, modelos são tão importantes que, em várias situações, rejeitamos teorias sem rejeitar os modelos, porque eles são mais robustos que as teorias. Bruno Latour, observando in loco o trabalho dos pesquisadores, as interações sociais, as disputas, os métodos, a instrumentação, o estilo de escrita dos artigos, os interesses envolvidos no laboratório, afirma que fatos científicos não têm a ver com a natureza concebida como uma realidade externa e independente. Fatos científicos não são descobertos, são construídos. Santa Rosa, Parisotto e Moreira, em texto que narra vivências em um consolidado laboratório
de supercondutividade, em uma universidade pública brasileira, entrevistaram o pesquisador-chefe do laboratório. Uma das perguntas foi: do seu ponto de vista, como se constrói a ciência? A resposta do pesquisador foi: a gente aplica o único método que sabemos, que é a tentativa e erro. Fazer a experiência, verificar, buscar entender tentando e errando. Às vezes a gente acerta. Obviamente, essa resposta não representa uma trivialização da metodologia de pesquisa, mas corrobora em situação real de laboratório que o método científico como receita não existe. Buscamos aqui revisitar distintas ideias sobre o método científico, respeitando certa cronologia, mas cientes de que há muitas omissões. Desejamos, contudo, relembrar que essa revisão é seletiva e esquemática. Seletiva, possivelmente, por limitação de nosso conhecimento, esquemática por limitação de espaço. Mesmo assim, entendemos que é uma maneira de olhar para a longa história das teorias do método científico e perceber que existe uma interdependência entre história da física e filosofia da ciência, bem como adverte Laudan, ou Laudan 2000. As teorias metodológicas, não raramente, exerceram influência em certos desenvolvimentos da ciência. Seria difícil conceber uma apresentação adequada da mecânica celeste de Newton, das teorias elétricas de Ampère, do behaviorismo de Skinner, do sistema matemático para classificar e explicar as propriedades de partículas subnucleares de Murray, Mann, e deixasse de apresentar suas ideias metafísicas e suas metodologias. Não podemos perder de vista que também é um dos objetivos desse texto oferecer elementos para a construção de visões menos ingênuas sobre o que comumente se conhece por método científico. Finalmente, indicar que a noção de método científico tem evoluído acompanhando a própria ciência, de maneira que não é possível conceber a ciência desvinculada de suas metodologias, sejam elas quais forem. Método científico reinterpretado, procedimentos científicos contingentes. O exame das ideias e das visões epistemológicas apresentadas até aqui oferece um panorama da longa e complexa história das teorias do método científico, mas não nos permite afirmar que tenha existido, exista ou venha existir um método científico único, imutável e universal para se fazer ciência. É possível sintetizar os vários esquemas metodológicos propostos ao longo da história em 4 categorias: método indutivo-dedutivo, começa com observação, salta para generalizações que permitem fazer predições. É basicamente o esquema empirista, indutivista e positivista. Método a priori dedutivo é a captura mental de princípios gerais que permitem deduzir instâncias particulares, esquema defendido por Descartes, Kant e outros. Método hipotético dedutivo começa com problemas e com a construção de hipóteses que antecedem as observações. Hipóteses são, então, colocadas à prova. É o esquema proposto por Popper e vários outros filósofos contemporâneos. Não há nenhum método, postura defendida por Feyerabend e outros. Nesse cenário, e frente à diversidade de argumentos metafísicos, lógicos, metodológicos que marcam a história do método científico e da persistência de alguns princípios, reiteramos que não é adequado passar aos estudantes a noção de que existe um método científico único, universal e histórico, seja através de aulas, livros didáticos ou outros materiais instrucionais, quer de forma explícita ou implícita. Alinhamo-nos a Pérez Tamayo, que defende que, ainda que em outros tempos fosse possível falar em método científico devido ao grande desenvolvimento da ciência física em comparação com outras ciências naturais, atualmente o campo global da ciência é tão complexo e heterogêneo que já não é mais possível argumentar em defesa de um método que seja comum a todas as ciências. Já não se pode afirmar que todos os fenômenos naturais sejam redutíveis a expressões matemáticas, ou que todos os objetos e fatos da realidade sejam analisáveis experimentalmente, ou que todas as hipóteses válidas ou aceitas possam ser confrontadas diretamente com a realidade. Temos hoje inúmeros processos estatísticos, de modelagem computacional, matemática avançada e seu papel construtivo, de pluralidade de causas e emergência de propriedades não antecipáveis, especialmente as favorecidas pela sofisticada instrumentação. Contudo, não se pode negar que técnicas e procedimentos estruturados marcam o fazer científico.
em seu papel de construir explicações, modelos, teorias e experimentos. É nesse sentido que possivelmente precisemos reinterpretar o conceito de método científico, não para bani-lo, mas para agregar a essa noção novas formas de experimentação, novas técnicas, novos padrões, novos procedimentos. Chalmers, 2006, como já mencionado, defende uma posição intermediária entre o método científico e o relativismo ascético, e coloca a questão da seguinte forma: a finalidade da ciência física é estabelecer leis e teorias gerais, aplicáveis ao mundo. Para isso, há que se estabelecer tais leis e teorias confrontando-as com o mundo da forma mais exigente possível, dadas as práticas e técnicas existentes. Assim, procedimentos e normas podem ser avaliados do ponto de vista da sua utilidade, para oferecer um contínuo melhoramento, tanto das leis e teorias como das próprias práticas observacionais. Possivelmente, diante da diversidade de práticas, possa-se falar em procedimentos no plural científicos contingentes, locais, específicos de cada área da ciência. A ciência é multifacetada, pluralista em seus métodos, e já não faz sentido falar no método científico universal. Para ilustrar alguma dessas distintas metodologias científicas, abordamos dois exemplos. Na física da supercondutividade, hoje os cientistas testam novos materiais, novas ligas cuja estrutura cristalina é complexa, submetem-nos a testes experimentais sobre diferentes campos magnéticos, temperatura e pressão, por exemplo, com o objetivo de elevar a temperatura crítica, TC. Isto é, aumentar a temperatura em que ocorre a transição para o estado supercondutor. Após inúmeros testes controlados em laboratório, os físicos têm o desafio de compreender as propriedades das amostras e construir uma teoria, geralmente no âmbito da mecânica quântica, para explicá-las. Na cosmologia, de outro lado, complexos modelos cosmológicos são executados em potentes computadores que simulam o nosso universo. O que os cientistas fazem depois é buscar evidências, geralmente indiretas, analisando o espectro da luz emitida por diferentes objetos celestes e levando em conta efeitos relativísticos e quânticos. De que o modelo se ajusta à realidade. Dessa forma, a teoria cosmológica hoje mais aceita pela comunidade científica, a do Big Bang, pode ser obtida. Geólogos, arqueólogos e biólogos seguem caminhos que envolvem a análise da estrutura e constituição das camadas de solos e de gelo das calotas polares para reconstruir a história geológica e da vida em nosso planeta. Essas são metodologias que partem de perspectivas distintas, mas que são igualmente legítimas para se construir conhecimento científico. Daí a noção de pluralidade metodológica como uma marca de nossa ciência. No ensino de ciências, os aspectos relacionados às metodologias merecem cuidados. Petrucci, Edibar, Yuri et al. Mostraram que visões inadequadas da natureza da ciência de estudantes de biologia e ciência, não raro, são atribuídas às posturas epistemológicas inadequadas dos professores de ciência. Essa situação parece persistir. Em 2015, em um questionário sobre aspectos da filosofia da ciência, por nós aplicado a 36 professores já atuantes no ensino básico, que na época eram alunos do curso de especialização em ensino de física, em formato EAD, da IES Pública Federal Brasileira, instituição de ensino, superior, produziu respostas que indicaram que quase metade dos professores acreditavam na existência de um método científico universal em campos da ciência como física, química, biologia, um método capaz de provar teorias e levar a ciência a alcançar verdades absolutas. Como assumimos nesse texto, não há um método, mas uma pluralidade metodológica. E aí, considerações finais. Para entender realmente o modo como as coisas funcionam em pequena e em grande escala, o que se descobre destoa tanto do que esperávamos, que é necessário ter uma imaginação dos diabos para ver isso. Precisamos de muita imaginação para visualizar o átomo, para imaginarmos que existem átomos e como eles devem se comportar. Mas, ao contrário do que acontece com o escritor, os cientistas têm sempre sua imaginação posta à prova e verificada, conforme Feynman, Apud, Milodino, 2005. Ensinar ciências com a preocupação de desmistificar crenças sobre a verdade científica, sobre a existência de um método científico algoritmo, não se aplica necessariamente a rechaçar quaisquer normas e métodos. Ao contrário,
problematizar junto aos estudantes os procedimentos científicos estruturados e rigorosos que marcam o trabalho científico pode ser benéfico para a própria ciência. Então, basicamente, essa foi a minha leitura do material. Espero ter aí contribuído para que nós possamos refletir sobre método científico, metodologia, como funciona, como a ciência da supercondutividade, a ciência, entre aspas, da cosmologia vão por caminhos diferentes e ainda assim são consideradas como ciência e com um método adequado, né? E que cada um de nós possa refletir cada vez mais sobre o que realmente deve ser ciência, né? E aí entendermos que o mundo do dever ser pode ser bem diferente do mundo do ser. O que deve ser considerado ciência pode ser, e, na minha opinião, em alguns momentos pelo menos aquilo que deve ser ciência é muito diferente daquilo que é considerado hoje como ciência. E até o próximo estudo.